Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson e estamos falando diretamente do Instituto Voigt e hoje eu vou falar para vocês um assunto que é maravilhoso, um tesão, tá? Que é cápsula interna. Isso aqui tem muita gente, tem muitos professores que nem acabam nem dando essa matéria, mas assim, isso como parte do conteúdo, né? Mas é extremamente importante o entendimento e conhecer o que é a cápsula interna, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, olha só. A cápsula interna vai ser, eu vou passar a canetinha aqui, ó, para vocês verem o contorno da cápsula interna. E vamos passar com a cor mais linda do mundo, né? Com a cor amarela. Então, aqui, ó. Cápsula interna é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é cápsula interna, cápsula interna, cápsula interna, cápsula interna, cápsula interna e aqui. Aí contornando isso aqui. Então, tudo isso aqui que está dentro, cápsula interna, certo? Então, quais são as regiões que eu tenho da cápsula interna? Então, primeiro lugar que vocês têm que entender é o seguinte, ó. Para eu entender onde é que está isso aqui, vocês têm que imaginar que eu estou fazendo um corte transversal, tá? No crânio, mais ou menos ali na base do crânio, tá? Um pouquinho para cima. Esse é um corte que é chamado corte de Charcot, certo? Ou seja, vocês imaginaram a base do crânio, subir um pouquinho, e aí eu faço um corte transversal, tá? E aí a gente vai ver essa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, ó. Na cápsula interna eu tenho algumas regiões. Eu tenho o braço anterior da cápsula interna, eu tenho a rodicha da cápsula interna, e eu tenho o braço posterior da cápsula interna, eu tenho o braço sublenticular ou retrolenticular da cápsula interna, certo? Outra coisa que vocês têm que entender é que cápsula interna é substância branca, certo? Então, já vimos o que é uma substância branca lá na introdução do sistema nervoso, né? Se você está totalmente perdido, você volta lá e assiste o vídeo de introdução ao sistema nervoso. Eu tenho que saber o quê? Que substância branca são áses, são fibras, tá? São vias que estão passando. Isso é a representação. Que isso significa o quê? Que são axônios. São prolongações, que elas estão conectando um lugar com o outro, certo? Então, pronto. Isso é o que a composição da substância branca. E a cápsula interna é substância branca, certo? Ou seja, pela cápsula interna vão passar várias vias, e vocês vão ver o tempo todo a gente falar cápsula interna, rodicha da cápsula interna, braço anterior da cápsula interna, braço posterior da cápsula interna, braço sublenticular da cápsula interna, certo? Isso aqui é importante. Então, vocês têm que saber que a cápsula interna está dividida em 4 regiões. Se perguntar para vocês definição da cápsula interna é o quê? Substância branca rodeada de substância gris, na qual eu vou ter os núcleos caudado, tálamo, globo pálido e putamen, tá? Então, isso aqui vocês têm que saber de cor e salteado, que eu estou falando aqui, ó. Até vou desenhar aqui para vocês. Ó, aqui é o caudado, núcleo caudado. Se é núcleo, substância gris. Tálamo, globo pálido. Ah, não. Deixa eu botar aqui. Globo pálido. E esse aqui é o putamen, certo? Então, olha só. Quando a gente for falar de cápsula interna, vou repetir mais uma vez. Conceito de cápsula interna. Substância branca rodeada de substância gris, na qual tem o núcleo caudado, tálamo, globo pálido e putamen, certo? Então, quem está na volta da cápsula interna é substância gris, que são núcleos. O núcleo que eu tenho, caudado, tálamo, globo pálido e putamen, certo? Pronto. Partindo do pressuposto que vocês já entenderam o que é cápsula interna, então explique a cápsula interna. Então vamos lá, mais uma vez. Eu tenho o conceito da cápsula interna, o quê? Substância branca rodeada de substância gris, na qual vão estar rodeados de quê? Caudado, tálamo, globo pálido e putamen, certo? A substância gris que eu tenho que estar rodeando ela, já tem aqui, ó. O A é o caudado, o B é o tálamo, o C é o globo pálido e o D é putamen, certo? Agora, daquelas regiões lá que a gente falou que a gente ia dividir a cápsula interna em braço anterior, rodicha, braço posterior e região sublenticular ou retrolenticular, a gente tem que saber quais são as vias que estão passando aí. Então, olha só, no braço anterior está passando as frontopontino, certo? Então, ali ó,
eu vou dizer assim, ó, aluno de rua vai ter dificuldade com essas coisas, mas vocês não são alunos de rua, vocês são alunos que eu trato com bastante carinho, com bastante amor. Então, vocês não são alunos de rua, vocês vão conseguir entender isso aqui de uma maneira fácil. Se eu estou falando fronto pontino, o que significa? Que eu estou ligando o córtex frontal com a ponte, tá? A ponte é um detalhe anatômico, é uma estrutura que pertence ao tronco encefálico, ou seja, estou ligando uma parte do cérebro com o tronco encefálico, lóbulo frontal com a ponte, certo? Aí eu tenho o as geniculado, tá? Esse as também pode ser chamado de as corticonuclear. Então vamos lá, vamos entender primeiro. Por que a gente fala geniculado? Porque ele está passando aonde, gente? Ó, o que é isso aqui, ó? Uma rodicha. Rodicha. Essa partezinha aqui a gente vai chamar de rodicha. Olha aqui, ó. Rodicha. Ó, porque pensa num cara, ou pensa numa pessoa aqui, ó, que tá as pernas dele, tá? E ele tá correndo. O que é isso aqui? Na nossa perninha aqui, isso aqui é a rodicha. Peraí, eu fiz muito grande. Isso aqui é a rodicha. Pronto. Tá aqui, ó. Rodicha, tá? E só para vocês saberem que rodicha, assim, quando a gente fala gene, a gente tá mencionando, a gente tá fazendo menção à rodicha, tá? Então, as geniculado é porque ele tá passando na rodicha, tá? Ou a gente pode chamar esse as de as corticonuclear. Então, vamos tentar entender o corticonuclear. Córtico, que está saindo do córtex cerebral. Nuclear, porque está indo para os núcleos do tronco encefálico. Por isso que a gente fala corticonuclear. Esse as, ele é um as motor, só que ele é um as motor que ele está indo para cara e pescoço, tá? Então, esse as corticonuclear, ou as geniculado, ele é um as motor, só que ele está indo para a cara e para o pescoço, certo? Então, isso aqui a gente, quando for falar de via piramidal de cara e pescoço, a gente vai falar do as geniculado, tá? Então, informações estão passando na rodicha da cápsula interna, estão indo para a cara e para o pescoço, certo? Pronto. Agora a gente vai falar o quê, ó? A gente vai falar daqui, ó, eu vou pegar a cor mais linda do mundo, que vocês já sabem qual é, né? Então, aqui, ó. Então, isso aqui é o braço posterior da cápsula interna. Braço posterior da cápsula interna, a gente tem três vias importantes que estão passando aí. Na verdade, vou dizer, tem três coisas passando aí, mas duas são importantes. Uma ninguém liga. Quais são as três coisas que passou aí, então? Via piramidal, que está de vermelho. Eu tenho a via sensitiva, que está de azul. E eu tenho a via que ninguém liga, ninguém se importa, ninguém pergunta, a excluída, que é a via pareto-occipito-pontino, tá? Essa aí ninguém liga, ninguém pergunta sobre essa porcaria, tá? Então, mais uma vez, repetindo. Braço posterior da cápsula interna, eu tenho passando a via piramidal, que é a via motora, é a via motriz principal, que vai para todos os músculos. Então, imaginem o seguinte, ó, se eu mostrar o dedão, aquele dedo feio, né, para vocês, quando eu tiver com raiva, eu mostro o dedo feio. Então, o que acontece? Nesse caso, o que acontece? A via está passando por aí, certo? Só um pouquinho, que uma consulta online aqui estão fazendo. Sim, a pressão está baixa. A pressão está baixa. Estão me perguntando se a pressão está baixa de uma pessoa aqui. Tá, já foi. E aí, o que acontece? Tô na UPA. Tá. Desculpe. O pessoal me manda... O pessoal fica se consultando comigo aqui online. Então, vamos lá. Na região sublenticular ou retrolenticular, o que a gente vai ter, então? A gente está aqui, ó. Então, vou marcar aqui a região sublenticular ou retrolenticular. Por que a gente chama sublenticular ou retrolenticular? Eu prefiro melhor retrolenticular. Por quê? Porque retro está para trás, ó. E essa aqui é a região lenticular, ó. Estão vendo? Por isso que esses dois núcleos, o globo pálido e o putame, eles formam os núcleos lenticulares. Os dois juntos formam os núcleos lenticulares.
tá? Então, atrás deles, ou seja, numa situação retro, que está atrás, eu tenho a região retrolenticular ou sublenticular, tá? Então, essa aí é a região que vai estar passando as radiações talâmicas ópticas, as acústicas, e assim alguns fascículos motores e alguns fascículos sensitivos, tá? Então, isso aqui é importante eu poder ter essa noção de retrolenticular que está atrás, tá? Isso é bem importante, gente. Então, vamos lá. Vamos nos deter agora em detalhes, certo? O detalhe que eu já tinha falado para vocês, está na região interior do cérebro, está formado por uma banda grossa de fibras neuronais, tá? Que é visível ao corte de Charcot. A cápsula interna, então vamos desenvolver o que, o que tem no braço anterior da cápsula interna. Então, o braço anterior da cápsula interna, sei que vocês já sabem, né? Mas eu vou marcar aqui porque, enfim, é bom. Esse aqui é a região que está o braço anterior da cápsula interna. Por ele está passando quem? O as frontopontino, tá? Fascículo frontopontino, as frontopontino, que ele está ligando o córtex frontal com a estrutura da ponte, tá? Do tronco cefálico. Então, ela vai comunicar justamente o lóbulo frontal com os núcleos pontínuos da protuberância, tá? Detalhe, que eu tenho que falar isso sempre, né? Conceito de cápsula interna, substância branca, rodeada de substância gris, na qual está rodeada pelo núcleo caudado, tálamo, globo pálido e hipotálamo, certo? Pronto. Rodicha da cápsula interna. Então, o que a gente tem na rodicha da cápsula interna? Na rodicha da cápsula interna, vamos marcar aqui, né? Rodicha da cápsula interna. A gente tem quem? Então, a gente tem o fascículo geniculado, como eu já tinha falado para vocês, que eu posso chamar ele de córtico nuclear. Então, ele vai estar comunicando aqui em área 4 com o núcleo motor dos pares craniais, tá? Então, esse fascículo geniculado ou córtico nuclear está ligando a área de Brodmann número 4, que vocês já sabem, né? A área de Brodmann número 4, com o núcleo motor dos pares craniais, certo? Pronto, maravilha. E aí, o que acontece? Então, aqui, valeu, boi. Pronto. Agora, o que acontece? A gente vai ver aqui a via piramidal, tá? Então, a via piramidal, ela tá aqui, certo? Então, ela faz parte do terço anterior do braço posterior da cápsula interna, né? Que a gente vai dividir o braço posterior em 3 terços, né? Terço anterior, terço médio, terço posterior. No terço anterior, eu tenho passando a via piramidal principal, via motriz principal, certo? E comunica quem com quem? Comunica a área 4 com a motoneurona alfa. A motoneurona alfa está localizada na médula espinal, certo? Pronto, então, maravilha, Subarashi. Aí agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver quem está compondo. Aqui, ó, vamos cortar aqui. Então, quem está compondo no terço médio do braço posterior da cápsula interna. Então, o terço médio do braço posterior da cápsula interna está bem aqui, ó, isso aqui. Certo? Então, essa partezinha aqui do terço médio do braço posterior da cápsula interna, a gente está passando todas as vias sensitivas. Basicamente, a maioria das vias sensitivas passa por aí, certo? Então, vamos supor o seguinte, ó, você está numa brincadeirinha aí, que estão te passando uma peninha embaixo do teu pé, quem tem cosquinha, né? Passa uma pena, uma pluma por debaixo do pé, você sente aquele arrepiozinho gostoso e tudo mais. Essa informação é captada onde? Ela é captada pelo cérebro, mas ela tem que passar pela cápsula interna, ou seja, uma via ascendente, enquanto que a via motora é uma via descendente, porque você dá ordem com o cérebro para contrair um músculo, enquanto que a sensitiva não, ela vem de baixo para cima, certo? Ou seja, a via sensitiva é ascendente. Então, ela vai acabar chegando aonde? Na área de Brodmann 312, né? Que é aquela área que é responsável por integrar as vias sensitivas, tá? Então, a área de Brodmann 312 é a área que é responsável por integrar as vias sensitivas. E aí, o que acontece? A gente vai ver o braço posterior no terço posterior, né? Que aí vamos não falar da parte que ninguém liga, que é essa parte, ó, a gente dividiu o braço posterior em 3 terços. No terço posterior, o que a gente tem? A gente tem substância branca, que é a via pareto-occipital-pontino, que ela está ligando o lóbulo parietal occipital com os núcleos da ponte, tá? Simples assim, não tem muita frescura, tá? Mais uma vez, o que é cápsula interna? Cápsula interna é substância branca, rodeada de substância gris, na qual tem os núcleos caudado, tálamo, globo pálido e putame, certo? Pronto. Maravilhoso.
No braço retrolenticular, o que a gente vai ter no braço retrolenticular? Então, no braço retrolenticular ou sublenticular, a gente tem uma substância branca, né? Vamos marcar aqui, agora eu tenho que marcar obrigatoriamente com a cor mais linda do universo, que é amarelo, né? Lógico, quem é que não sabe disso? Ó, a cor mais linda do universo, amarelo. E aí essa região aí que está contorneada é o braço sublenticular ou retrolenticular. Então, a substância branca vai ter radiações talâmicas ópticas e acústicas, né? E assim como alguns fascículos motores e sensitivos, tá? Ele vai comunicar o que? A corteza calcarina da corteza temporal, certo? Então, isso aqui é importante. Mais uma vez, cápsula interna, substância branca, rodeada de substância gris, na qual tem os núcleos, está rodeada pelos núcleos caudado, tálamo, globo pálido e hipotâmico, certo? É lindo, cápsula interna é lindo. Pronto. Pausa. Terminamos com cápsula interna, certo? Então, isso aqui é o que a gente precisa saber sobre cápsula